Para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui, assumindo essa tribuna para falar do amor de Deus, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como das suas grandiosas obras que fez e faz na minha, na sua vida, na nossa vida. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente nós costumamos aqui ministrar mensagens expositivas, mensagens textuais. Hoje eu gostaria de mudar a estrutura de pregação para uma pregação temática. É uma mensagem temática, mas continuará falando da palavra de Deus, aplicando as nossas vidas, será muito útil para a nossa vida. Peço que você se coloque de pé. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 3 textos de diferentes livros. O primeiro texto se encontra em Jó 23, versos 3 e 4. Jó 23, versos 3 e 4. O texto diz o seguinte: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Outro texto é Abacuque, capítulo 1 e verso 2. Abacuque, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, pedindo ajuda, e tu não ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por fim, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Tu és santo, tu és poderoso. Nós não somos nada, meu Deus, sem ti. Contigo nós somos filhos teus. E nós estamos aqui, meu Deus, nessa noite, querendo ouvir a tua voz, querendo ouvir a tua palavra, e sabemos que tu falará conosco, porque é a tua palavra que será pregada. Em nome de Jesus, ilumina nossos corações e mentes. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem dessa noite é: onde está Deus quando chega a dor? Onde está Deus quando chega a dor? Mas o que é dor? Na psicologia, a dor ela é vista como um fenômeno complexo que envolve aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Ela vai além desse desconforto físico, mas afeta também o psicológico do ser humano e pode também ser influenciada como a forma que o ser humano percebe e responde a essa dor. Fatores psicológicos, sociais e emocionais também moldam a experiência de dor. Ou seja, essa dor, ela pode ser moldada à medida que vivenciamos ela. E cada indivíduo, cada ser humano, ela tem essa dor por subjetiva. Cada ser humano, cada pessoa pode sentir dor diferentemente de outras pessoas. Algo que para mim pode não me causar dor, pode causar dor para você, porque é algo subjetivo. Mas é interessante que a dor, ela afeta o ser humano em diversas áreas da sua vida. E em alguns contextos, em alguns momentos, a dor que afeta uma área acaba influenciando em outra. Exemplo, uma dor física, ela pode afetar o emocional. Também, uma dor emocional pode afetar o físico. Um exemplo disso é o que Lucas relata, que Jesus estava sentindo uma angústia tão grande que transpirou sangue. A medicina afirma que esse evento é possível e se chama hemaditrose.
hematitrose, que ela é uma condição médica rara, quando os pequenos vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem e o sangue se mistura com o suor. Isso acontece quando o indivíduo ele está em uma dor extrema, em uma angústia extrema. Quando ele está nesse momento de angústia, de dor, ele pode chegar em um determinado estágio aonde transpira sangue. O indivíduo ele pode fazer isso. Mas, meus queridos irmãos, aonde está Deus no meio da dor? Quando observamos todos estes cenários, todos os cenários possíveis de dor, nos fazemos essa pergunta. É uma pergunta que todo ser humano já fez. Onde está Deus? Onde está Deus no ataque às Torres Gêmeas? Onde está Deus na pandemia? Onde esteve Deus quando os leões devoraram os cristãos em Roma? Onde esteve Deus quando Hamas atacou Israel? Onde estava Deus quando Adolf Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus? Onde estava Deus na morte do meu e do seu ente querido? Onde estava Deus quando o desemprego bateu na porta? Quando a falta de recursos financeiros bateu na nossa porta? Onde está Deus no momento da dor? Esse é o tema da nossa mensagem. Bom, nós aprendemos com Jó, em primeiro lugar. Eu tenho 3 respostas para essa pergunta. E a primeira resposta é a que nós aprendemos com Jó, que Deus, ele está com a razão. Onde está Deus quando chega a dor? Em primeiro lugar, ele está com a razão. Jó, no capítulo 23, verso 3 e 4, ele diz: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus, então eu chegaria até ele, entregaria a minha causa a ele, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, e ele me ouviria, ele me atenderia. Um dos maiores defeitos do ser humano é o seu egoísmo. O ser humano ele não quer, não deseja de modo algum perder. Isso é em todas as situações da vida, seja um vestibular, seja um concurso, seja uma partida de Uno, seja uma discussão, o ser humano não quer perder. Discussão, principalmente as mulheres, né? Mulher não perde discussão. É difícil vencer uma discussão de uma mulher. É difícil de vencer uma discussão quando ela é contra uma mulher. A mulher pode estar a mais errada possível, mas se tu inventar de discutir, no final tu está pedindo perdão e ela ainda sai emburrada. Eu não sou casado, mas eu já entendo que em uma discussão, um está com a razão e o outro é a mulher. E acabou. Porque nós, definitivamente, não conseguimos aí ter a razão nesse momento. Mas o que eu estou falando aqui não é nada desconexo à mensagem. Porque houve um homem que foi além. Ele não tentou ganhar uma discussão apenas de uma mulher, mas ele também tentou ganhar uma discussão com Deus. O nome desse homem é Jó. Boa parte dos estudiosos, ao tentar datar o livro mais antigo da Bíblia, geralmente atribuem a Jó. Jó, ele é frequentemente visto como esse texto mais antigo por questões de narrativa e gênero ou estilo literário. Em relação ao conteúdo, todos nós sabemos um pouco da história de Jó. Homem da terra de Uz, íntegro, reto, se desviava do mal, perdeu suas riquezas, perdeu seu rebanho, se desviava do mal, ele perdeu basicamente tudo o que tinha. E então ele foi falar com Deus e buscar explicações. Ele disse: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Eu iria até ele, contaria minha queixa, falaria para ele e ele me atenderia. O incrível é que Jó é até engraçado. No versículo 6 ele diz o seguinte: será que ele discutiria comigo? Será que Deus discutiria? Ele não ia discutir comigo, ele ia me atender. Nós observamos que Jó ele começa a querer ter uma razão para cima. Jó ele faz cerca de 20 a 25 perguntas a Deus. Aqui perguntas retóricas incluindo.
Dos capítulos 24 a 31, ele diz: Senhor, os maus roubam, os pobres são explorados pelos maus, Deus atenta ao perverso, que o meu inimigo seja castigado. Ah, quem me dera ser como fosse nos meses passados, nos dias que Deus cuidava de mim. Eu era pai dos necessitados, todos esperavam o meu conselho, agora todos zombam de mim. Tu fostes cruel comigo, Senhor. Eu clamo por socorro, que Deus me pese numa balança justa. Nunca cobicei, nunca adulterei, nunca pratiquei mal algum. Eu era uma pessoa boa, eu era justo, eu era caridoso. Quem dera saber onde Deus está. Onde está Deus? E no capítulo de número 31, e verso 35, eu dou uma ênfase a uma palavra de Jó. Jó, ele diz o seguinte, mais uma vez: quem dera eu tivesse a quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó, ele exige uma resposta de Deus. O mesmo se acha nessa razão de contestar. E então no capítulo 38, Deus o responde. A resposta de Deus é muito interessante. A resposta de Deus basicamente desconstrói toda essa ideia de Jó, de que ele tinha razão sobre alguma coisa. Deus diz o seguinte, no capítulo 38, então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como um homem, Jó, e eu te farei perguntas, e você vai me responder. A primeira pergunta que Deus faz para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos sobre a terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe aceitou a pedra angular, quando estavam as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Me responda, Jó, aonde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Deus, ele faz cerca de 60 perguntas para Jó, o colocando no lugar dele. Deus diz: de onde vem a luz e a escuridão? Quem fez a neve? Quem fez a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Você conhece as leis que governam o céu, Jó? Quem derrama a chuva? Quem alimenta os animais e as aves? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? E então, encerrando a sua primeira resposta, Deus, ele fala a Jó o seguinte: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. Essa foi a resposta de Deus para Jó. E então Jó vai respondê-lo. Mas dessa vez é diferente. Agora mais calmo, mais encolhidinho, ele responde: sou indigno. Que te responderia eu? Põe minha mão sobre a boca. Uma vez falei, mas não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí você pensa: agora Deus vai parar. Parar? Parar é um estado. Deus continua: cinja os teus lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte quanto o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Quem é capaz de apanhar o monstro Behemote? Quem é capaz de enfrentar o Leviatã? Em outras palavras, tudo o que Deus estava dizendo aqui se resume em: quem é você, Jó,
para querer dizer o que eu devo fazer com a minha criação. Tu é criador de algo? Tu controla o mundo? Assim como Jó, nós também queremos ter razão para cima de Deus. Acontecimentos ruins ocorrem em nossa vida e nós queremos colocar Deus contra a parede. Olha só que audácia! A criatura querendo colocar Deus contra a parede, dizendo, por quê? Inconformados nós gritamos, por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. O que eu fiz para merecer isso? Eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo os necessitados, eu canto no vocal, toco na banda, vou aos cultos todos os domingos, ajudo nos departamentos eclesiásticos, eu ajudo na cantina. Por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Onde o Senhor está? Deus. Em nossa pequenez, ainda queremos dar uma ajudinha para Deus. Dizemos, mas Senhor, por que o Senhor não fez dessa forma aqui? Por que o Senhor fez de uma maneira que não fosse tão dolorida? Por que teve que ser tão insensível? Por que teve que fazer dessa forma e não de outra? Onde está Deus quando chega a dor? Ele está com a razão. Em resposta às nossas indagações e acusações contra Ele, o mesmo responde, quem somos nós para dizer como Deus deve agir? Quem é você para julgar o que eu faço com as minhas criaturas? Quem é você, Rômulo, para ditar as minhas atitudes? Onde tu estavas, Rômulo, quando eu disse haja luz e houve luz? Onde tu estavas quando do barro eu fiz Adão? Onde tu estavas quando eu atendia Josué? Onde tu estavas quando entreguei as instruções a Moisés? Onde tu estavas quando eu fiz a água da rocha brotar? Responda as minhas perguntas. Será que eu tenho que te dar alguma satisfação? Será que tem algo que você tenha que me ensinar? Será que tu queres ter razão para cima de mim? Onde está Deus quando chega a dor? Ele está com a razão. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele decide, nós aceitamos. Ele fala, nós escutamos. Ele manda, nós obedecemos. Ele se levanta, nós nos curvamos. Ele faz, nós balançamos a cabeça em sinal de aceitação, porque Ele está com a razão. Amém, meus irmãos? Amém. Onde está Deus quando chega a dor? Ele está com a razão. Mas, em segundo lugar, onde está Deus quando chega a dor? Deus, ele está com as mãos na justiça. Abacuque 1:2 diz o seguinte, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Se observarmos o livro do profeta Abacuque, cujo mesmo também é um livro que trata sobre um diálogo de um homem com Deus, nós veremos que Deus está com as mãos na justiça. É claro que eu estou falando aqui de uma forma simbólica para afirmar que Deus é justo e que executa a sua justiça. Que executa a justiça. Datar o livro de Abacuque também é um desafio. No entanto, eu sou propenso a seguir a linha de alguns estudiosos que afirmam que o livro foi escrito durante o reinado de Joaquim, mais precisamente por volta de 605 a 597 a.C., ali entre a batalha de Carquemes e a segunda deportação dos judeus para a Babilônia. O profeta ele inicia o diálogo questionando a Deus sobre uma possível omissão de opressão causada ao seu povo pelos caldeus. O profeta clama, Senhor, até quando clamarei eu e tu não ouvirás? Gritarei violência e tu não salvarás. A inquietação do profeta se deve ao fato de estar sendo um castigo injusto, aparentemente injusto. Os caldeus aqui é uma representação dos babilônios. E os babilônios, por sua vez, não serviam a Deus, não respeitavam a Deus, tinham outros deuses, viviam em libertinagem e oprimindo o povo de Deus com violência e maldade. Então o profeta diz, ei, Senhor, tu não estás vendo? Tu não estás olhando? Até quando deixarás coisas assim?
Teu povo irá perecer mesmo na mão dos ímpios. De certa forma, tudo o que o profeta queria era que Deus exercesse justiça aqui. Deus exercesse justiça. Ele queria. E Deus responde à inquietação, mas não responde de uma forma tão boa, humanamente falando. Pois o que o profeta queria era que Deus acabasse com a injustiça social, com a maldade e violência do ímpio para com o povo de Deus. No entanto, dos versos 5 ao 11 do capítulo 1, Deus responde que foi ele que levantou os caldeus, a fim de punir a nação de Judá por sua maldade. Nesse exato momento, o profeta poderia se calar, dizer tudo bem, assim como Jó dizer, ponho a mão sobre a minha boca, e se calar. Mas aqui é diferente. Abacuque novamente leva uma queixa a Deus, pois os meios que o Senhor estava utilizando eram aparentemente injustos. Desse modo, o profeta se dirige a Deus, dos versículos 12 a 17, de uma forma mais ousada, sempre respeitando a Deus, temendo a Deus, mas de uma forma mais ousada. E no versículo 1 do capítulo 2, ele diz o seguinte, que vai ficar aguardando. Senhor, eu vou ficar aguardando aqui na torre de vigia. Vou aguardar. Eu vou aguardar uma intervenção sua, vou ficar na torre de vigia. E mais uma vez, Deus responde. Dessa vez, Deus o assegura que os seus propósitos serão cumpridos. E revela ao profeta que o justo viverá pela fé. Pela sua fidelidade, o justo viverá. Mas o sofrimento e a opressão para Judá. E a última resposta de Deus é: eu irei exercer a minha justiça contra os caldeus. Irei puni-los por seus diversos pecados. Então Abacuque, diante dessa resposta de Deus, ele faz uma oração em louvor a Deus, temendo a Deus e confiando na justiça que ele prometeu contra os caldeus. O profeta, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com as dificuldades presentes, se alegra, pois Deus prometeu justiça. Onde Deus está quando chega a dor, meus irmãos? Em diversas vezes nos perguntamos onde Deus está. E por que Ele não pune os injustos? Por que Ele não pune o ímpio pela dor que ele causa? Por que Ele não fulmina aqueles que estão nos causando mal? Por que Ele não se levanta do seu trono e ouve a minha súplica? E ouve a sua súplica? O interessante é que Deus ele usa o injusto para punir o justo, o ímpio para punir o puro, usa o descrente para punir o crente. E uma pergunta é: por quê? Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Fazemos a pergunta do salmista: por que o justo sofre e o ímpio prospera? O coração do homem ele é muito vingativo. Não queremos ser atrasados em nada. Se alguém faz algo de errado, queremos retribuir na mesma moeda. Desejamos fazer igual ou até mesmo pior quando alguém faz algo de ruim para conosco. Isso é do coração do ser humano e é normal. Afinal, por muito tempo foi posto o Código de Hammurabi, o Lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e essa lei é a lei que muitas pessoas seguem vivendo até hoje. Muitas pessoas seguem vivendo até hoje. Mas o que Abacuque nos mostrou foi algo diferente. Deus está olhando o nosso sofrimento. Ele vê a aflição que nos é causada por algo ou alguém. E tudo isso é permissão dele, ele permite. Até mesmo manda essas ocasiões na nossa vida com a finalidade de forjar o nosso caráter, nos fortalecer e nos amadurecer na fé. Não pense que Deus ele está indiferente à sua dor. Ele punirá. Ele punirá. Ele agirá com justiça. Foi assim com os caldeus e será assim com todos aqueles que arquitetarem o mal para o próximo. E qual deve ser a nossa atitude? Eu demorei um pouco. Eu sofri um pouco. Recebi inúmeros puxões de orelha. Mas eu aprendi que a nossa atitude deve ser confiar em Deus.
colocar as causas na mão dele, colocar essa causa nas mãos dele, não tentar vingança, não retribuir na mesma moeda, mas entregar nas mãos de Deus, pois Ele é justo e sabe exercer justiça. E não pense que isso é só coisa do Antigo Testamento, pois tem gente que despreza, né, o Antigo Testamento. Não é coisa só do Antigo Testamento, perdão. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, os versos 7 e 8, ele fala algo interessante. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Em Romanos 1, Paulo afirma que chega um momento que, pelo acúmulo de transgressões do ímpio, Deus entrega as suas próprias paixões. Deus entrega. Deus é justo e Ele sabe muito bem cuidar de todas as coisas. E mediante as nossas adversidades, as nossas dificuldades, nós precisamos confiar nele e dizer: está nas tuas mãos, Deus. Eu estou indo para a minha torre de vigia. Eu estou indo para a minha torre de vigia, está nas tuas mãos, eu ficarei na minha fortaleza. Eu sei que tu irás responder à minha queixa, pois a tua justiça não tarda nem falha, mas age no tempo certo. Onde está Deus quando chega a dor? Deus está com as mãos na justiça. Ele está vendo. Ele está vendo. Mas, meus queridos irmãos, para nós encerrarmos, a terceira resposta para a pergunta aonde está Deus quando chega a dor, é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando eu era ainda criança, eu gostava muito de assistir televisão. Hoje eu não gosto mais. Mas eu lembro de ouvir muito a expressão: o motorista perdeu o controle, quando se noticiava um acidente. E na minha cabeça, o automóvel, o carro, a moto, eu era criança, né? Tinha um controle como um controle de televisão, né? E aí então, no meio lá, o motorista perdeu o controle e isso causaria um acidente gravíssimo. Mas eu entendi que não. Hoje eu sei que não é bem isso. E o que seria então? Estar no controle de tudo significa ter a autoridade absoluta e soberania sobre todas as coisas, sendo capaz de direcionar, influenciar ou determinar o curso dos eventos. E levando em consideração essa definição e o texto que fala sobre a excelência de Cristo, podemos declarar que Deus, ele está no controle de tudo. Jesus Cristo, ele está no controle de tudo. Ele é o soberano do universo, aquele que governa sobre todas as circunstâncias, desde as grandes forças cósmicas ou até mesmo os detalhes pequenos da vida. Ele está controlando todas as coisas. E nada o faz perder o controle. Deus está no controle de tudo. Jesus está no controle de tudo. Deus não é como os deístas dizem, um Deus que criou e que deixou para lá. Não. Deus, ele é transcendente sim, mas é imanente também, porque se contextualiza com a sua criação, com as criaturas. Deus, ele está lá em cima governando também, tá? Mas ele também está aqui cuidando e controlando de cada essas coisas, de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o seu controle. Deus, ele não é um motorista desastrado. Ele não é um motorista desastrado. Ele não é um motorista irresponsável. Ele sabe como controlar as coisas. Ele não perde o controle das coisas. Ele não perde. Em Isaías 46, versos 9 e 10, diz o seguinte:
lembrem-se das coisas passadas, aquelas de muito tempo atrás. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Eu faço conhecido ao fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda há por vir. Digo, meu propósito subsistirá. Eu farei tudo o que me agrada. Nada foge do controle de Deus. O propósito de Deus é cumprido. E é justamente isso que Jó fala. Sei que tudo podes fazer. Eu sei que tu pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, ele tem um plano eterno que não pode ser frustrado. Ele não está sujeito a mudanças e incertezas que afetam a humanidade. Mesmo quando as situações parecem estar fora dos controles humanos, do nosso controle, do meu e do seu controle, Deus está conduzindo a história de acordo com o seu propósito. Como dizem Provérbios, capítulo 19, verso 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mas embora Deus tenha um controle soberano, isso não anula a responsabilidade humana. As pessoas fazem escolhas e têm escolhas livres, e essas escolhas, mesmo fazendo parte desse propósito de Deus, mesmo Deus sendo soberano, elas estão de alguma forma dentro da permissão e do plano soberano de Deus. O exemplo disso é a crucificação de Jesus. Apesar de ser um ato maligno de pessoas livres, estava nos planos de Deus para a redenção da humanidade. Atos 2:23 afirma: este homem foi entregue pelo propósito determinado e pela presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Faz parte do plano de Deus, mas isso não anula a responsabilidade humana. A pergunta, aonde está Deus, fora de alguma forma feita pelo próprio Cristo. Aonde está Deus quando chega a dor? Em Mateus 27, versos 45 e 46, Jesus expressa sua dor ao sentir-se abandonado. E perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Meu Deus, aonde tu estás? Meu Deus, por que me deixaste? O próprio Cristo sentiu dor e perguntou: onde tu estás, Senhor? E Deus, o tempo todo, estava no controle de tudo. Em Romanos 8:28, sabemos bem que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Meus queridos, quantas vezes faremos essa pergunta na vida? Eu acredito que depois desse meu tópico de sermão, você não vai deixar de perguntar por Deus quando aparecer uma aflição da vida. Sei onde é que tu está. Onde tu estás, Deus? Mas o importante é que através desse tópico, eu espero estar conseguindo te conscientizar de que nada foge do controle de Deus. De que tudo está sobre o seu domínio. De que tudo está sobre o domínio do nosso soberano Senhor. É difícil entender? Sim. Mas precisamos confiar. Não precisamos necessariamente entender, porque às vezes não faz sentido mesmo humanamente falando. Só precisamos confiar. Adversidades presentes podem nos privar de tudo. De coisas que são, nesse exato momento, boas aparentemente, mas depois não vão ser. Muitas coisas que acontecem na nossa vida presente, num fim, é para algo bom. Se algo de ruim acontece na sua vida hoje, pode ser que a finalidade disso seja algo bom. Conta-se uma parábola de um rei que não acreditava na bondade de Deus. Contudo,
ele tinha um fiel súdito que sempre lembrava a ele que Deus era bom, que Deus era soberano. Ele dizia: meu rei, não desanime. Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra e está no controle de tudo. Isso o súdito dizendo ao rei. Certo dia, eles decidiram ir caçar. E esse rei ele foi atacado por uma fera na floresta. Então, o súdito ele lutou com aquela fera e conseguiu fazer com que aquela fera fosse embora e tirado de cima do rei. Ele conseguiu impedir que o rei fosse morto, mas não conseguiu impedir que a fera levasse o dedo mindinho do rei, da mão direita. Então o rei, ele furioso, ele disse o seguinte: se Deus fosse bom, eu não teria perdido o meu dedo. Com paciência, o súdito respondeu: meu rei, tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Perder esse seu dedo será para o seu bem. Deus nunca erra e está no controle de tudo. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o súdito. Mandou prender. Passado algum tempo, o rei voltou a caçar e dessa vez, sem seu servo, né? Dessa vez, durante essa expedição, ele foi capturado por uma tribo que fazia sacrifícios humanos. Quando ele estava sendo preparado para o sacrifício, quando tudo estava sendo preparado para o sacrifício, ele já estava preso, já estava amarrado, estava prestes a ser sacrificado. O sacerdote daquela tribo foi até aquele rei, o examinou e viu que estava faltando um dedo. E disse: esse não serve para ser sacrificado, não é perfeito. E então libertou o rei. E chegando o rei ao seu local, ao seu palácio, ele manda libertar aquele súdito. Libertando o súdito, ele agradece e o súdito diz: eu não te disse que Deus é bom e que Ele está no controle de todas as coisas? Ele disse: mas espera aí, eu não entendi uma coisa. Se Deus ele é tão bom, por que Ele permitiu que eu ou que você fosse para a cadeia? Que eu te colocasse na prisão? Aí ele disse, ele sorriu e disse: meu rei, se eu não estivesse na prisão, eu estaria com você. E eu tenho todos os meus dedos. Tudo que Deus faz, Ele faz porque está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele nunca erra. Deus, Ele tem um plano perfeito. Deus, Ele tem um plano perfeito. E eu gosto sempre de repetir isso. Que Deus, Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano perfeito. Em um momento de muita dificuldade, de muita aflição na minha vida, eu recebi uma mensagem do meu pastor lá do Maranhão, pastor Raifran Batista, e em meio a muitos textos de encorajamento, havia uma foto com uma frase de C.S. Lewis, e essa foto dizia assim: dificuldades preparam pessoas para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas para destinos extraordinários. E acima da foto havia uma mensagem dele dizendo: conte sempre com a nossa ajuda moral e espiritual. Foi aí que eu entendi que Deus está no controle de tudo. Foi aí que eu entendi que Deus está no controle de todas as coisas. Foi aí que eu entendi que Deus está no controle de tudo que acontece, seja coisas boas, seja coisas ruins. Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E por estar no controle de todas as coisas, vai colocar pessoas para te dar palavras de motivação, vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar quando a situação estiver difícil, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai criar uma situação para que tudo seja amenizado, se Ele quiser. Se Ele não quiser também, Ele fará da forma como Ele quer, porque Ele está no controle de todas as coisas.
Quando eu gritei, Senhor, por que estão fazendo isso comigo? Deus falou ao meu coração, você não é melhor do que Paulo. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando para uma parte e para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aí Paulo diz, Senhor, eu te rogo, 3 vezes, tira de mim o espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Quando eu gritei, por que está fazendo isso comigo? Quando eu falei para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Ele diz, você não é melhor do que Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Não é melhor do que Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. Não é melhor do que André, crucificado em forma de X. Não é melhor do que Lucas, enforcado. Não é melhor do que Matias, queimado da fogueira. Não é melhor do que João, lançado na ilha de Patmos para as feras devorar. Enfim, eu não sou melhor do que ninguém. E tudo que eu preciso entender que nós precisamos entender é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Aonde Deus está no controle de tudo. Aonde Deus está quando chega a dor, está no controle de tudo. Se coloque de pé nessa noite. Nós concluímos a mensagem dessa noite recapitulando que no momento da nossa dor, Deus está com a razão, pois Ele é soberano e pode governar como bem entendes a nossa vida. No momento da nossa dor, Deus ele está com a justiça, com as mãos na justiça, pois Ele não deixa impune aqueles que causam mal no mundo. Deus é justo e dará a cada um em certa medida pelos seus atos, e o que nós devemos fazer é entregar tudo nas mãos de Deus. No momento da nossa dor, Deus está no controle de tudo, pois todo o universo está em suas mãos. Nada acontece sem a sua permissão. Todas as coisas cooperam para um bem. E Deus está no controle de tudo. Que nessa noite, você guarde essa mensagem no seu coração. Quando alguma adversidade bater a porta, quando alguma tribulação bater na porta, quando você não entender o que está acontecendo, Senhor, por que tu fez isso comigo? Por que Ele teve que partir? Por que teve que dar errado? Por que teve que ser tão doloroso? Porque o Senhor teve que trazer essa dificuldade à minha vida. Lembre-se que Ele está com a razão. Lembre-se que Ele é justo. Lembre-se que Ele está no controle de tudo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque por mais que não entendamos, Senhor, nós entendemos. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Nós cremos que Tu cuidas de tudo. Por mais que na nossa mente não faça sentido algum. Humanamente falando, Senhor, não dá para entender, mas o Senhor sabes. O Senhor sabes e o que precisamos fazer é confiar em Ti. Confiar nas Tuas mãos. Tu não é como nós, Tu não é como eu, Tu não é como nenhum de nós. O Senhor sabe fazer as coisas da melhor forma possível. Os teus pensamentos são maiores do que os meus. Os teus pensamentos são maiores do que os nossos. E quando nos perguntamos, Senhor, por que a dor está na minha vida? Ou onde Tu estás, Senhor, quando chegou a dor na minha vida? Quando está a dor na minha vida? Quando a dor está operando na minha vida? Entendemos que Tu está no controle de tudo. Entendemos que Tu és justo. Entendemos que Tu estás com a razão.
Tu podes bem fazer o que bem entendes, Pai, com a sua criação e com a sua criatura, porque o Senhor foi quem criou tudo. Nos faz entender, Pai. Nos faz confiar em Ti. Nos faz crer que tudo, meu Deus, que acontece coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.